Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus 25, 31 a 46, a famosa parábola do juízo final. Nesse texto você aprenderá os passos da análise narrativa que te ajudará a ler 80% da Sagrada Escritura. Depois você terá uma introdução ao Evangelho de Mateus, a análise narrativa aplicada ao texto do juízo final e a atualização pastoral para hoje dessas obras de misericórdia que Jesus nos ensina que são o caminho de salvação, o caminho rumo ao céu. O link estará aqui na descrição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se você está passando pela primeira vez aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Nós temos como palavra de Deus Atos capítulo 2, versículo 14 a 22 a 33, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21 e Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem. Na primeira leitura nós temos Atos capítulo 2, versículo 14, versículo 22 a 33. Esse texto, Pedro, no dia de Pentecostes, está pregando para a multidão que está reunida lá em Jerusalém. Eles estavam celebrando a festa judaica de Pentecostes, que, no contexto judaico, celebrava, em primeiro lugar, a festa das colheitas. Era a festa das primícias, né? Se celebrava 50 dias depois da Páscoa, o princípio da colheita que se tinha. Com o passar do tempo, se uniu um sentido teológico a esta festa. Se celebrava também no dia de Pentecostes, o dia no qual Deus havia dado a Torá a Moisés. Pois foi nesse dia, segundo a teologia de Lucas, que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, nasce a igreja. É nesse dia, portanto, também, que Deus começa a colher os primeiros frutos, por isso festa das primícias também, os primeiros frutos de conversão. Então é muito interessante isso. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, com muita coragem, proclama para toda a multidão que Jesus ressuscitado é o Senhor. Então ele faz uma recapitulação da vida de Jesus, que foi um homem cheio de poder em palavras e obras, que as lideranças judaicas o mataram numa cruz, mas Deus o ressuscitou, pois Deus não poderia deixar com que o justo padecesse a morte. Não era possível que a morte o dominasse. Por quê? Porque ele era justo. Porque ele era justo. Ou seja, Atos dos Apóstolos faz parte da teologia de Lucas, é a continuação do Evangelho de Lucas. E Lucas apresenta Jesus como o justo por excelência, aquele que cumpre plenamente a vontade do Pai. E está lá no Salmo que o justo não verá a corrupção, ou seja, o justo não padecerá a morte. Então, por isso, Jesus foi ressuscitado por Deus na teologia lucana por este motivo. Por este motivo. É até dito lá. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Então, a partir dessa primeira leitura, nós somos interpelados por Deus a rezar e a pedir ao Senhor a graça de verdadeiramente sermos justos, né? O que é ser justo? Ser justo significa você ajustar a sua vida à vontade de Deus, que para nós cristãos é a pessoa de Jesus, é a gente se tornar parecido com a pessoa de Jesus. Então, por isso que todos aqueles que se parecem com Jesus, Deus não deixará no mundo dos mortos. A morte não dominará sobre quem se parece com Jesus, mas Deus os ressuscitará. Então, que a gente possa pedir ao Senhor a graça de sermos justos, de coadunar
a nossa vida, de configurar a nossa vida, a vida de Jesus, o justo por excelência, para que ao fim de nossa história terrena possamos ter a graça da ressurreição. Depois, nós temos como segunda leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. A carta de Pedro é como se fosse uma grande catequese batismal, né? E, veja só, Pedro vai ensinar: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha. É um ensino belíssimo, belíssimo. Ou seja, ele vai dizer que nós não fomos resgatados por meio de coisas perecíveis, mas sim pelo sangue de Cristo, um Cordeiro sem mancha. E é interessante a palavra resgatado. A palavra resgatado, às vezes, nas nossas Bíblias, aparece a palavra redimidos. Redimido significa literalmente comprado. O verbo em grego significa comprado. Em outras palavras, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. A partir do nosso batismo, nós não nos pertencemos mais, mas pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se a gente fizer o link com a primeira leitura, nós precisamos configurar a nossa vida, a vida de Jesus, que agora é nosso dono, é o nosso Senhor. Nosso Senhor. É interessante que no rito do batismo há um gesto que se faz que muitas vezes não se dá o devido valor, mas é o gesto do sinal da cruz na fronte do candidato que será batizado. Esse gesto recorda um gesto antigo, um gesto da antiguidade, que o dono do escravo marcava, selava o seu escravo com uma marca de ferro. De tal maneira que a partir daquele momento, aquela pessoa não pertencia a si mais, mas pertencia ao seu dono. Tinha uma marca. É claro que nós não fazemos uma marca de ferro na pessoa, mas o sentido é o mesmo. Traçamos o sinal da cruz na fronte do candidato e a partir daquele momento significa que ele é propriedade de Cristo. A marca não é feita na carne, mas a marca é feita no coração, é feita na alma. De tal maneira que a igreja vai nos ensinar que o batismo produz uma marca indelével na pessoa. Ou seja, a partir daquele momento, Deus adota a pessoa como seu filho, a pessoa se torna membro da igreja e nada pode tirar essa marca. Nada pode tirar essa marca. Mesmo que a pessoa faça até mesmo a renúncia da fé cristã católica, mas da parte de Deus, ela continua sendo filha adotiva, continua sendo membro da igreja, porque produz uma marca indelével. A partir daquele momento, a pessoa não se pertence mais, a pessoa se pertence a Cristo. Então, eis o nosso valor, queridos irmãos e irmãs. Então, às vezes, a gente precisa rezar, recapitular, rever, repensar essa nossa pertença a Cristo, né? Desde o dia do nosso batismo, nós não nos pertencemos. Então, tudo aquilo que nós fizemos, fazemos e temos, deve ser feito por Ele, para Ele e nele, porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor, né? Então, rezemos essa graça também neste segundo domingo do tempo da Páscoa. E por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, um texto conhecidíssimo, o famoso texto dos discípulos de Emaús, né? Ou seja, que no dia da ressurreição, 2 discípulos estão saindo de Jerusalém, Jesus ressuscitado se manifesta a eles em forma de um peregrino, conversa sobre eles a palavra de Deus. Depois, ao cair da tarde, esses discípulos convidam-no para entrar na casa, ele entra e permanece na casa, e quando ele parte o pão, os discípulos reconhecem que é Jesus. E aí Jesus desaparece. Ora, este domingo nos convida, portanto, a reconhecer a presença de Jesus na Santa Missa. O que está por trás desse texto dos discípulos de Emaús é a celebração da Eucaristia. Jesus ressuscitado está presente onde a comunidade cristã está, por mais que essa comunidade não perceba. Os 2 discípulos simbolizam uma comunidade. O número 2 é o número da comunidade. Jesus explica a palavra de Deus no primeiro momento. Simboliza a homilia que se faz na Santa Missa. Depois se parte o pão e os olhos dos discípulos se abrem, simboliza a própria Eucaristia que é celebrada, né? Então é muito interessante isso, que esse domingo nos ensine que agora nós precisamos aprender a reconhecer em cada Santa Missa a presença de Jesus. Em primeiro lugar, a comunidade reunida, Cristo se faz presente. Depois, a pregação e meditação da palavra. Depois, o pão consagrado, partilhado.
em toda essa circunstância está a presença do ressuscitado que nos acompanha. No primeiro momento também, a gente pode interpretar que Cristo ressuscitado está presente onde a gente está, porque os discípulos estão caminhando, estão indo embora, e o ressuscitado se lhes manifesta na própria história concreta deles. É um texto fabuloso. Então, se no primeiro domingo aprendemos que é necessário ter o dom da fé, no segundo domingo aprendemos que essa fé é vivida em comunidade, no terceiro domingo nós aprendemos que essa fé é vivida em comunidade, mas na celebração da Eucaristia. Onde dois estão reunidos, Cristo se faz presente, se medita, se proclama sua palavra e ele parte o pão consagrado e faz os nossos olhos se abrirem para reconhecer a sua presença. Rezemos e agradeçamos a Deus por cada Santa Missa que a gente participa, pois é ocasião mais do que especial para que a gente possa experimentar o Cristo ressuscitado entre nós. Para isso, queridos irmãos, queridas irmãs, rezemos. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregarmos a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Estamos divulgando a nossa peregrinação para a Terra Santa, do dia 10 de junho ao dia 18 de junho do ano que vem. É neste valor que está sendo anunciado aí, sendo que o valor terrestre, que corresponde ao hotel, as despesas lá na Terra Santa, deverão ser pagas até o mês de maio do ano que vem, e a passagem de avião parcelado do mês de maio do ano que vem em 8 vezes adiante. Se você tem um interesse, quer maiores informações, basta clicar aqui no link que será colocado aqui na descrição. O telefone de contato será colocado aqui na descrição e falar com a Kelly, parceira da Ortega Tour, que está organizando esta peregrinação. Terá eu como diretor espiritual nesta viagem que todo cristão, toda cristã, se tivesse a oportunidade de fazer, deveria fazer, de visitar, pisar a mesma terra que nosso Senhor Jesus Cristo pisou e andou. Meu muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.